A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nessa manhã abençoada, vim aqui trazer uma porção da palavra de Deus que se encontra em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Israel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas, que era o seu pai. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. A história de Mefibosete, ele era da linhagem do rei, do rei Saul. O rei Saul tinha um filho chamado Jonatas, que era seu pai. Aqui nessa história, o rei Saul e o filho dele, o Jonatas, foram mortos. Por quê? Porque o exército do rei Davi queria dar fim à linhagem do rei Saul, porque era uma ameaça. Segundo a história, relata que o rei Saul ele queria matar o rei Davi, E também aqui na continuação, no capítulo 9, do versículo 3 ao versículo 5, onde eu quero contextualizar, diz assim: Disse-lhe o rei: Não há alguém da casa de Saul para que eu da bondade de Deus para com ele, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Lodebar, essa palavra Lodebar, ela tem origem hebraica, sem pasto, ou seja, era uma cidade, de miséria, que não tinha, não tinha nada de bom para o povo que habitava nela, ou seja, era uma cidade de tremenda miséria, de muita miséria, de angústia, de dor. Então essa palavra, ministrou aqui no meu coração que muitas das vezes a gente não conseguimos entender a vontade de Deus. Por quê? Porque como pode um ser humano da linhagem do rei ir parar num local onde tinha miséria, angústia e dor? Como pode? Aí ele deveria perguntar a Deus, porque os reis eles se achavam abençoados por Deus. E realmente, se você buscar aqui na palavra, quando Deus fala lá com o rei Nabucodonosor, ele fala que todos os governos, todos os reinados, Deus tem comando sobre todos eles. Então como pode a gente ali, sendo um servo de Deus, passar por um momento de tribulação e ir para locais onde não queremos ir? Mas veja bem, presta atenção o que Deus ministrou no meu coração sobre essa palavra. Lodebar era um local para onde ninguém queria ir. E muitas das vezes há locais para onde não queremos ir. Mas se Mefibosete não tivesse ido para Lodebar, certamente ele seria morto. Porque o rei Saul foi morto, o seu pai Jonatas também foi morto. Então, através dessa palavra eu entendi que Lodebar, na verdade, foi um local de livramento. Ou seja, um local onde ele precisava estar para não ser morto. Só que Deus é tão maravilhoso que ele fez Davi lembrar, do seu grande amigo, que era o Jonatas, o filho do rei Saul, e quis usar da misericórdia e da bondade de Deus para os seus descendentes. Ou seja, eles naquela época lá, eles seriam mortos, e hoje Deus colocou no coração dele para que ele seja misericordioso e use da bondade de Deus, e fez buscar o Mefibosete lá de Lodebar, terra de miséria, de angústia e dor, para que assentasse na sua mesa e comesse da mesa juntamente com o rei. Olha como Deus é maravilhoso. Então, gente, não fique murmurando não quando acontecerem coisas, que a gente não ache boa, irem para lugares que a gente, não queira ir, porque a vontade de Deus ela é boa, é perfeita e agradável. Muitas das vezes não entendemos, às vezes nós ficamos murmurando por perdermos um ente querido. É muito triste, a dor da saudade é grande, Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de ontem, do hoje e do amanhã,
Vamos dar um exemplo. Se você tiver um animalzinho de estimação aí, um cachorrinho, um gato, que for, e ele começar a sofrer, e você levar ele num coisa e falar que, olha, realmente não tem jeito, ele tá passando por uma coisa que ele só vai ter sofrimento, você vai fazer o quê? Você vai ter que decidir se vai mantê-lo ele sofrendo ou vai sacrificá-lo, esse animalzinho, né? Por quê? Porque você não quer que ele sofra, e Deus não quer que você sofra. Muitas das vezes nós não entendemos, mas às vezes Deus recolhe para que não haja sofrimento, né? Você fala, ah, poxa, aquela pessoa era tão boa, mas sabe-se lá que de repente, né, a gente não sabe o que acontece, aquela pessoa sofre um acidente, fique paraplégica, e a maior alegria dela é ter o seu movimento, é ter a sua liberdade de caminhar, de correr, de praticar o seu esporte. Então, gente, é difícil, mas vamos tentar, né, aceitar as vontades de Deus, porque, como eu disse, ela é boa, perfeita e agradável. Vamos agradecer mais, murmurar menos, tá? Porque nessa vida nós temos que agradecer muito por tudo que nós passamos, pela pandemia, de estarmos vivos aqui, é motivo de muito agradecimento, tá? Então agradeça mais, murmure menos. Essa é a palavra de hoje. Fique com Deus, um grande beijo no seu coração.